Então hoje seria o dia do perdão. O dia do perdão que são vocês dando o perdão. Então eu tinha que escolher entre falar sobre todos os santos, ou eu tinha que escolher falar sobre o dia de amanhã, feriado, em que nós nos lembramos e reverenciamos aqueles que amamos. E muita gente tem o costume de ir até o cemitério, né? Visitar o túmulo, onde, evidentemente, só vão aqueles espíritos que são chamados. Mas eu posso fazer essa visita, esse encontro, num ambiente muito mais gostoso. Aqui, na minha casa, quando eu, hoje, no sono normal, no desdobramento normal do sono, eu vou para a pátria espiritual e, antes de adormecer, eu marco um encontro com aqueles com os quais eu quero conversar. Eu posso telefonar para eles? Posso. O grande problema é eu saber quando é que eles vão atender a ligação. E o grande problema é que eles não têm zap do lado de lá. Então, o retorno da mensagem, às vezes, ela não é captada por quem enviou a mensagem. Então, em nos referindo à morte, por que a grande maioria de nós tem medo da morte? A pergunta é, por que os espíritas não temem a morte? Eu acho que não é bem assim, não. Se eu perguntasse aqui hoje para vocês, quem aqui não tem medo da morte, levante a mão. São os 3 ou 4, né? O resto tudo tem medo da morte. Eu não estou perguntando quem aqui quer morrer hoje. Eu não estou perguntando isso, não. Estou perguntando que não tem medo da morte. Vai, com certeza vai encontrar com ela. Não tem dúvida, nós vamos encontrar com ela. Faz parte. Já encontramos quantas vezes? E vamos encontrar mais quantas vezes? Então, no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, a gente estuda bem esse capítulo. E a figura representativa da morte é uma senhora com traje desgramado de ruim e feio. Eu não sei quem inventou esse traje para a Dona Morte. E ela vem com um tipo de um cuitelo na mão, né? Então, para poder chegar e olhar para a gente e falar, já era, né? Evidentemente que a morte não é assim. A morte é um processo natural, embora nenhum de nós queira ir hoje, não é? Se a gente perguntasse aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantava a mão. E se eu falasse hoje, todo mundo dizia a mão. Né? Todo mundo quer o céu, mas quer o céu no seu momento. Então vamos fazer aqui uma proposição. Um desses aqui a mais vai morrer. Inclinado para ele com o coração opresso, vedes estender-se lentamente sobre suas feições a sombra da morte. E agora? Tudo que nesse ser atestava a vida, esses olhos que brilhavam, essa boca que proferia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Tudo acaba aqui? Tudo acaba nesse momento? É possível que a maioria de nós que aqui estamos já assistiu alguém passar para a pátria espiritual. Alguém cujo corpo não oferecia mais condições de habitabilidade e que deixou esse corpo, porque a morte não é o espírito abandonar o corpo, é o corpo não oferecer condições para o espírito continuar encarnado. Então, essa é a conceituação de morte. Quando nós, num momento determinado, nosso corpo não puder mais continuar a sua vida orgânica, o espírito não tem razão de permanecer ligado. Para quê? Se o corpo vai morrer. Então, por que o temor da morte? É instinto de conservação?
nós viemos de uma fase em que a gente tinha o instinto como característica natural. Esse instinto, na medida em que nós fomos progredindo como espíritos em potencial desenvolvimento, apesar de termos sido criados simples e ignorantes, nós somos perfectíveis. Portanto, nós estamos progredindo. Há uma diferença muito nítida entre evolução e progresso espiritual. Evolução, a Terra evoluiu. Muitos animais desapareceram. Nós passamos por vários reinos, nós progredimos. Estamos progredindo na escala animal. Há 40 mil anos, mais ou menos, nós atingimos a fase da razão. Isso está lá no livro Libertação, o Google falando com o André Luiz. E apesar de há 40 mil anos nós temos atingido a fase da razão, nós somos criancinhas diante da criação. Quando Cristo fez esse mundo, há 4 bilhões e meio de anos, há 250 mil anos nós começamos a andar sobre 2 pernas. Portanto, nós somos nenéns. Por isso que ele disse, deixai vir a mim as criancinhas. As criancinhas, na verdade, são os seus pequeninos, somos nós. Ora, será que esse medo da morte seria um efeito da sabedoria, da providência, para que nós pudéssemos zelar desses corpos com os quais fomos presenteados pela divindade, que nos deu a vida e nos deu os corpos para nós podermos nos relacionar? Então, esse medo da morte faz com que a gente continue vivendo e tentando fugir dos perigos, não provocando situações de perigo. E isso, evidentemente, que é um efeito da sabedoria de Deus. Mas aí vem a grande dúvida. O que eu vou ser depois de sair daqui? Para onde que eu vou? Tem um livro do Leon Denis, A Razão de Ser, do Destino e da Dor, e tem também no Invisível, discutindo justamente isso. Nós somos espíritos, somos derivados da inteligência universal. Nós não somos corpos. Nós temos os corpos como presentes de Deus para nós podermos nos relacionar, para a gente poder progredir. Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 8º, Lei do Progresso. Então, o que a gente precisa entender? A amorosidade de Deus. Deus não iria, como ser onipotente, onisciente, onipresente, Deus não iria criar nenhum de nós, sabendo com antecedência a dificuldade que nós temos para nos sintonizarmos com a luz da lei divina, com a luz da amorosidade do Cristo, com o sistema filosófico deixado pelo Cristo. Deus não é um Deus de castigo, o próprio Cristo afirmou isso. É um Deus de amor. Portanto, como Deus de amor, ele compreende. Deus não perdoa. Quem é que perdoa? Nós, que somos facilmente ofendidos. Deus não se ofende. Portanto, Deus não perdoa. Deus compreende. Deus ajuda na recuperação. Deus, Jesus, é o médico divino. Diante das nossas peraltices, ele nos entende como criancinhas na escala evolutiva espiritual e nos ajuda a recuperarmos através das correções das faltas que nós fizemos e fazemos. Portanto, ele tem nos observado, nos ajudado, nos intuído, nos inspirado e, acima de tudo, nos orientando quanto ao ter, quanto ao apego às coisas terrenas.
Quando a gente começa a trabalhar com a espiritualidade, e quando a gente observa o desencarne das pessoas muito ligadas às coisas terrenas, que não querem deixar as coisas porque não conseguem levá-las, no entanto, não entendem que não as levando fisicamente, tem que deixar aqui. Nós não vamos levar nada disso. Por que a razão, então, do apego que nós temos ao ter e não ao ser, que é o que Jesus quer de nós. Mas, mesmo nos relatos espirituais, existem algumas pessoas, e nós, muitos de nós, já ouvimos nas nossas famílias alguém que disse que iria morrer e marcou dia e hora. Que é o pressentimento. A gente, na assistência médica, muitas vezes a gente depara com um paciente que está piorando. Ele está internado, piora, vai para a UTI, entuba, continua piorando e a gente vê que vai realmente desencarnar. Para aqueles que não querem que seus parentes fiquem nas UTIs entubados, existe um tratamento home care em que existe um tratamento paliativo. Mas aí precisa ter preparo. Por quê? Porque o paciente vai piorar na sua vista. Você vai se sentir impotente. E se você não entender o processo de que seja a morte, vai se desesperar. Daí, então, aquela colocação de que os espíritas não têm medo da morte. Não é bem assim, não. Podem não querer a morte naquele momento, mas evidentemente que nós, estudando esse relacionamento entre pátria espiritual e nós, pátria encarnada, nós entendemos melhor do que as outras religiões que não cuidam disso como nós cuidamos, e entendemos o processo como sendo simplesmente uma passagem. O que nós aprendemos é a não desesperarmos no processo da morte. Ao perdermos o ente querido, todos nós vamos sentir. Ao perdermos o ente familiar, todos nós vamos sentir. Todos nós vamos ter saudade, todos nós vamos chorar. O que a gente precisa é aprender a vivência dessa perda. Ora, será que todos nós, ao desencarnarmos, vamos para uma vida melhor? Eu hoje, se eu desencarnasse hoje, a coisa ia ficar feia. Eu ainda torço por Vila Nova. Não é? Evidente que se eu torcesse por Goiás, era muito pior. Aí eu estaria passando por lado de lá completamente obsidiado. Mas, se a gente fizer uma autoanálise, um questionamento interior, como é que eu estou hoje? Se aquele juiz apregoado por Jesus vier e me levar, será que eu estaria bem do lado de lá? Porque todo dia nós fazemos um treinamento para a morte. No sono natural, no desdobramento do sono natural, nós fazemos um treinamento de morrer. Pode acontecer num desses desdobramentos a gente não voltar para o corpo, porque o corpo não oferece condições mais para a gente continuar habitando. Ora, segundo Emmanuel, a morte física não é salto de desequilíbrio, é passo de evolução simplesmente. É passo de progresso simplesmente. Allan Kardec usa muito a palavra progresso, em vez de evolução. É tanto que no Livro dos Espíritos e no Evangelho não tem a palavra evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, na síntese analítica, tem lá a palavra evolução. Quando você vai na referência, está falando em progresso.
Então a morte não é um fenômeno para desequilibrar daqueles espíritos que sabem viver. Representa um desequilíbrio, desarmonia, para aqueles que não compreendem ainda a vida futura, para aqueles espíritos que ainda acham que morreu, tudo acaba. E a pergunta que está no Livro dos Espíritos, 941, a certeza da vida futura exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida? Será? Nós acreditamos na vida futura, todos nós. Mas o grande problema é, estamos preparados para enfrentar a situação? Já fizemos aquele tratinho enquanto espíritos errantes? Na programação reencarnatória, nós colocamos alguns itens muito interessantes para serem aperfeiçoados ou serem corrigidos, levando-se em consideração as vidas anteriores. Será que a gente já cumpriu tudo? Mas eu não sei. Está apagado na minha memória? Intuitivamente, a gente entende o que é que a gente precisa fazer. E na dúvida, existe alguém que pode nos socorrer a qualquer instante, orientando-nos. Esse orientador se chama Jesus, nosso guia e nosso modelo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ao justo, nenhum temor inspira a morte. O que é que ele chama de justo aqui? Aquele que cumpre os mandamentos. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Quando Jesus nos concitou a ir atrás dos nossos desafetos ou dos nossos inimigos, foi uma sabedoria ímpar, porque na verdade, se nós formos atrás daqueles com os quais nós nos entendemos, nos desentendemos, com os quais nós temos dívidas a pagar, ou com os quais nos devem alguma coisa, do ponto de vista moral, se nós conseguirmos desfazer esse mal-entendido, a coisa caminha muito melhor. Porque do lado de lá, a duração da nossa pena, ela não é eterna. Questões 1003 a 1009 do Livro dos Espíritos, duração das penas. Porque a duração da pena é proporcional à duração do erro ou dos erros. Portanto, se a gente não tiver inimigo no sentido de vida útil, caridade, amorosidade, quando nós passarmos para o lado de lá, só abraço, só amigos. Olha aqui dessas criancinhas dentro do útero da mãe. Você acredita em vida após parto? Aí o outro responde, não, ninguém nunca voltou para contar. E o outro pergunta, e mãe existe? Ele está lá dentro da cavidade uterina. Os detratores do Espiritismo usam esse argumento de que ninguém voltou da parte espiritual para nos contar como é lá. Mas na verdade nós sabemos. E ouvimos isso todos os dias. Todos os dias. Então, vida futura, sim. Mas as perguntas são, a separação da alma do corpo, morrer dói? Depende do tipo de morte. Chico Xavier, no livro Entrevistas, e saiu também na Folha Espírita, do marido da... Como é que chama a nossa ginecologista lá? Hein?
Marlene Nobre, obrigado. Queria ter um filho assim. Obrigado. Marlene Nobre, o marido dela era senador. E ele, fazendo uma entrevista com o Chico, numa Folha Espírita, de 1960, ele perguntou para o Emmanuel, Chico, quando a gente está doando órgão, se eu sou muito materializado e se eu morri em um acidente, eu vou sentir a retirada dos órgãos meus? A resposta foi sim. Quanto mais materializado o espírito, mais ligado ao corpo. E a grande pergunta que eu fiz para os nefrologistas num congresso, e quase fui expulso do ambiente, foi que, será que a rejeição do órgão transplantado, no nosso caso o rim, que é acompanhado esse órgão do fluido vital do espírito doador, do espírito dono do corpo, será que essa energia não pode criar uma rejeição? Ou será que esse espírito, às vezes, se tirando um órgão só, será que esse espírito não vai atrás para cobrar o órgão que é dele, ajudando na rejeição? Até hoje tem gente com raiva de mim lá. Então, na morte natural, nas causas agudas ou crônicas, na doação de órgãos, na cremação, e essa cremação veio para interrogar ou questionar o problema de nós, ao desencarnarmos, nosso corpo vai ficar dormindo no túmulo e nós vamos ficar dormindo, até Jesus chegar naquele cavalo branco do Ronaldo Caiado, com a trombeta, vai tocar, todo mundo vai sair do túmulo. E na cremação, como é que fica? É anticientífico isso. Então, na verdade, nós vamos ter novos corpos, de acordo com o nosso progresso espiritual e com o progresso do nosso modelo organizador biológico, que são o nosso perispírito. A transição do plano físico para o espiritual. A pergunta está na Ação e Reação, no capítulo 18, livro de Chico. Morte física não é o mesmo que emancipação espiritual? Emancipação espiritual ou desdobramento? Depende do grau de animalização dos fluidos que eles retêm o espírito à atividade corpórea. Significa o quê? Nem todo mundo que morre desencarna. Uma boa parte de nós vai ficar cobrando as coisas em casa, temendo a presença do Ricardão. Muitos de nós vai sofrer e tentar fazer sofrer aqueles que ficam aqui encarnados no momento da divisão dos bens terrenos. Então, essa emancipação da alma livre dessas coisas aqui do mundo, é para aqueles espíritos que se prepararam e viveram bem. Nessa figura, nós temos nós deitados, dormindo, desdobrando, indo para a pátria espiritual. A procura de quê? Daquilo que nós fizemos durante o dia. Que companhia que eu vou ter durante o meu sono? As mesmas companhias com as quais eu passei o meu dia. Como é que será o meu dia de amanhã? É só pensar no que foi seu dia de hoje. O que você fez no dia de hoje? Vai refletir no seu dia de amanhã. Mas vai chegar um momento em que esse afastamento do espírito do corpo vai ser através do rompimento do cordão fluídico, cordão que nos liga espíritos, corpo, alma, corpo. No momento em que esse corpo não oferecer mais condições para o espírito continuar habitando, rompe-se esse cordão. Então, no mesmo livro, no capítulo 18, quanto mais chafurdarmos, quanto mais chafurdamos, chafurdar é coisa de porco cafuçando barro. Quanto mais chafurdarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva,
de que nos constitui a instrumentação fisiológica, duplo etérico. Demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nelas encontramos combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal. O que é que ele está dizendo? Se nós nos prepararmos bem, e a gente acha que daqui a uns anos vai ter uma cadeira nas universidades de que chama bem morrer, não bem viver, bem morrer. Porque nós não nos preocupamos com a preparação para o desencarne. E na medida em que a gente armazenar energia densa, energia inferior, energia da desarmonia, do desequilíbrio, da maledicência, energia que possa nos contaminar pelas nossas vibrações de baixo padrão, de baixa frequência, nós vamos nos associar a encarnados e desencarnados do mesmo padrão vibratório. Nós vamos atrair e vamos ser atraídos por eles. E quando esse corpo nosso não oferecer mais condições de habitabilidade para o espírito, a nossa energia vai estar muito contaminada, essa energia a nível de duplo etérico, que é a última camada entre o perispírito e o corpo. E essa energia, para se desfazer, vai demorar tempo, na medida em que nós não soubermos viver bem para morrer bem. Quanto tempo dura? Nós já falamos. De acordo com os seus erros. A cada um, segundo as suas obras. Falou o Cristo. A evolução moral influencia, o progresso moral influencia? Lógico, né, gente? Quanto mais próximos do Cristo, evidentemente, melhor estaremos do lado de lá. E se quisermos estar bem do lado de lá, estejamos bem do lado de cá. As tentações são muitas? São. Os níveis de vidas passadas são facilmente acessíveis e às vezes até nós nos ligamos a eles? Sim, sim. Mas a resistência vem de onde? Orai e vigiai. Recomendação do Cristo. Para a gente não introjetar, não absorver sugestões infelizes, de mentes infelizes, que tentam nos desviar do caminho para a porta larga da perdição. Tenta nos desviar do caminho da porta estreita para o caminho largo da perdição. E como é que eu vou fazer isso? Fora da caridade. Não há salvação. Comumente, desencarna-se a alma sem que lhes desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. E aí fica muito tempo ligado a isso. O André Luiz ficou lá aquele tempinho dele no umbral e todo mundo, tudo quanto é espírita, tudo quanto é espírita quer fazer um estágiozinho no umbral, que o André Luiz foi modelo. Agora vocês podem fazer, eu não quero não, tá? Eu deixo o meu umbral para vocês. Pode ir com toda a vontade. E o André Luiz sofreu muito durante um tempo, comendo lodo pensando que era alface, por causa da condição de vida que ele, ao desencarnar, teve que responder por aquilo que fez, como nós vamos ter que responder. Então, obrigatoriamente, eu vou estar ligado à pessoa, sim, mas que essa ligação seja de amorosidade, de perdão, de compreensão, e não de cobranças, e não de vinganças, e principalmente nos desapegarmos das coisas aqui da Terra, do ter sem ser, do amealhar, do armazenar, sem distribuir. A riqueza em si, ela é neutra. Ela não é nem boa nem má. O que nós fazemos dela é o que conta. Como é que nós vamos estar do lado de lá? Olha esses três aqui.
sem propaganda da Antártica, tá? Quando morrer, quero ser cremado. Aí o outro, prefiro ser enterrado. E tu? O outro, tanta de cachaça que já bebi, acho que vou ser engarrafado. Cada um respondendo pelo que fez. Não tem saída. Quais são esses mecanismos da desencarnação? Só para vocês ficarem tranquilos. Nós vamos desencarnar na presença de espíritos amigos. Evidentemente que algum outro obsessor pode estar ali do lado querendo cobrar alguma coisa. Essa desencarnação, esse desligamento é feito por especialistas, então não tenham medo da morte. Nós vamos morrer com especialistas fazendo o processo. Alguns de nós vai ter essa visão panorâmica e retrospectiva da existência. Nem sempre é rápido, às vezes demora. Aqui uma doente, ela tem aqui a família, alguém lendo a Bíblia, os parentes, um coitado de um perseguidor aqui, outro ali, e a equipe especializada no desencarne. Está ali prontinho para ajudar no processo. Então, a doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito. Olha isso aqui, ó. Alimentada pelos pensamentos que geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte. Ou seja, nós do lado de lá, ninguém vai virar santo só porque é amigo dos amigos. Do lado de lá, nós somos o que somos. Emmanuel nos diz, somos o que fomos, seremos o que somos. Então não tem milagre do lado de lá, embora os amigos digam que é gente boa, não estava na hora de morrer, podia ter ficado. No mesmo caso, alguns inclusive com assistência muito melhor, né? Essa assistência desse médico aqui não é para todo mundo. Se consolem. A desencarnação é feita por especialistas. No livro Obreiros da Vida Eterna, Chico, capítulo 13. Então aqui o desencarne de Dimas, e esse espírito está fazendo todo o desligamento dos centros vitais. Então, pode alguém estar chorando, pode alguém estar rezando, né, orando e ajudando no processo. Ele descreve aqui a formação do perispírito ao lado do corpo. Olha como é que é o mecanismo. Vai saindo energia, o ectoplasma, eles vão tirando o fluido vital. Isso vai formando em volta dele a figura do perispírito. Aí, de repente, vai formar todo o corpo perispiritual do Dimas do lado de lá. Aqui o paciente está em coma. E é interessante que os espíritos falam assim, alcançamos o coma em boas condições. Que coisa, né? E é nesse momento, às vezes, que nós vamos ver o empecilho da família atuando. Primeiro, rompimento dos ligamentos perispiríticos do chakra gástrico, esse no estômago. Segundo, chakra cardíaco, chakra da emoção. Terceiro a ser desligado é o cérebro, através do chakra coronário. E depois a última coisa a fazer do sistema nervoso central, todo o cérebro e medula. Então aí desligou, acabou. Se o Lázaro tivesse atingido essa fase, nem Jesus Cristo fazia ele viver. Mas ele não atingiu, não é? Ele estava em morte aparente, em sono profundo. Qual que é o empecilho nessa hora? Nós sentimos isso na carne essa semana. Um primo lá em Palmas, com câncer de intestino, tratando há 4, 6 anos, ele estava na UTI, já comatoso, e a família resolveu reunir. Quando a família reuniu, ele melhorou. Aí todo mundo me liga, ele melhorou, ele melhorou. Eu falei, ixi, é agora. É justamente isso daí, ó. Eles dão uma melhorada no cabra, aí a família se afasta. Quando a família para de chorar e para de intervir no processo, só do lado de lá. A solução: improvisar temporário melhora para o agonizante. Qual foi a técnica usada pelo Jerônimo?
em posição dupla no coronário, com passos longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que entrecruzavam ou se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Ou seja, desligou tudo. Desligou, acabou. Mas olha que coisa bonita também que acontece. Em volta do corpo do desencarnante, eles fazem um cordão fluídico ali em volta do leito, para ele não ser energizado por energias negativas, energias de perseguição. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Olha aqui, esse aqui, acabando de desencarnar, feita a desencarnação por esse aqui possivelmente seja o Dimas, né? Por essa equipe especializada, o corpo vai ficar ali, pelo espírito já refeito, cópia autêntica do corpo, vai ser levado para onde ele conquistou, para onde a energia dele vai ser sintonizada. Essa visão panorâmica, poucos de nós vamos ver isso, porque a gente passa por realidade sem saber disso. Agora, aqueles que já sabem que tem a oportunidade de, ao desencarnar, dar uma refletida do que foi a vida, dar uma olhada na vida passada. Para os espíritos evoluídos, ou espíritos mais sutilizados, não tem segredo, mas ali nós vamos nos encontrar com a gente mesmo. Então, se a gente lembrar que do lado de lá não tem internet, não tem Zap, não tem Facebook, é melhor a gente fazer as coisas do lado de cá. A comunicação é pensamento. Por isso que a gente fala, se você está com saudade do seu ente querido, que desencarnou há algum tempo, não importa o tempo, pensa nele. Coloque-o na sua tela mental, coloque-a na sua tela mental e faça a sua oração energizando aquele espírito. Você se lembra no filme Nosso Lar, o André Luiz dando passe na moça numa maca? De repente, no fundo, aparece no monitor de televisão a mãe da paciente fazendo uma prece para ela. Ela não tinha condições de absorver conscientemente a energia da prece. Mas, segundo o Chico, nenhuma prece é perdida. Ela vai receber como benefício. Compreendendo, então, que aqueles que já se foram para a pátria espiritual devem receber de nós o maior carinho. Porque, com toda certeza, nós estamos recebendo, às vezes inconscientemente, a intercessão deles junto a Jesus por nós. Então, que o dia de amanhã represente todos os dias do ano para nós aprendermos a viver o luto, vivenciar o luto, ou estarmos à procura da leveza, comprando o livro ali na livraria. Porque nós vamos entender que o sofrer faz parte, que a saudade faz parte, o desespero não, a inconformação descontrolada não, a amorosidade continua, o amor nunca morre. Então vamos nos preparar para nós recebermos o tratamento. E eu gostaria hoje de fazer, junto com vocês, um tratamento diferenciado. Pensem naquelas pessoas desencarnadas para as quais vocês querem pedir a Jesus a sua proteção. Coloque-as na sua tela mental. Seja sua mãe, seja seu pai, seus avós, filhos, filhas, irmãs, irmãos, familiares, amigos. Coloquemos todos na nossa tela mental. E pedindo a Jesus para que os proteja e ampare, para que eles recebam dos nossos corações as energias mais harmonizadas, mais amorosas que nós conseguimos usinar e exteriorizar, para que eles se sintam bem, para que continuem a observar
e a perceber os ensinamentos de Jesus e a introjetar em suas consciências, em seus corações, toda a filosofia deixada pelo nosso guia e nosso modelo. Nesse momento, nós vamos pedir aos médiuns, passistas, para poderem fazer os passes. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, apazigua os nossos corações, as nossas mentes, dando-nos a entender a beleza da vida que não acaba com a morte do corpo. A beleza da vida que nós vamos refletir mediante aquilo que fizermos aqui na face da terra. Que Maria, na sua infinita amorosidade, possa estender o seu manto amoroso sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que nós nos unamos numa frequência amorosa da virtude, da paciência, refletindo o Senhor Jesus, os seus ensinamentos. A virtude, o amor, a paciência, a compreensão, o perdão. Não só o perdão, Senhor Jesus, para aqueles que nos ofenderam, mas também para nós mesmos, o alto perdão, nos analisando e nos corrigindo, aprimorando o que seja de amor e de bondade e corrigindo, Senhor Jesus, as nossas falhas. Meus irmãos, minhas irmãs, que essas energias amorosas, doadas de todo o coração e em nome de Jesus, possam ser introjetadas, possam ser aproveitadas, metabolizadas, e que vocês as aproveitem com muita amorosidade, porque estão sendo doadas em nome do amor do Cristo. Que Jesus possa nos abençoar e que no dia de amanhã possamos tirar um tempo para podermos conversar com os nossos entes queridos que já passaram por lá de lá. E, acima de tudo, intercedermos pela harmonização e equilíbrio de todas elas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.